E aí galera, beleza? Vamos começar aqui, vou gravar um videozinho para vocês aqui do Web Service. Vou começar criando um banco de dados, tá? Da nossa aplicação. Então vou abrir aqui ó, o Workbench e vou criar um banco com o nome de prova. Vou clicar aqui para a gente criar o esquema, vou chamar ele de prova. Deu apply ali, salvei. Pronto, já tenho o banco. Vou criar agora uma tabela dentro deste banco. Create table. Ela vai se chamar usuários. E a gente vai definir os atributos aqui, ó. Primeiro vai ser ID usuário, singular, primary key, not null, pode ser unique e auto-increment. Depois a gente vai ter um outro atributo que vai ser o usuário. Acho que ele pode ser único e not null. E a senha, a senha tanto faz. E eu vou criar mais um atributo aqui, galera, para a gente pôr o nível. Eu vou trabalhar com a ideia de usuário e administrador. Então, na hora que o cara se autenticar no sistema, ele tem que falar assim: bem-vindo usuário, bem-vindo usuário fulano de tal, bem-vindo administrador tal. Então, eu vou chamar uma variável de nível aqui para ficar parecido com a ideia lá da aula. Ela vai ser um inteiro. Então, tipo, 1 vai ser administrador, outros valores eu vou considerar como usuário, tá? Beleza? Gerei aqui, já fiz as configurações mínimas aqui necessárias. Apliquei. Terminado, a gente já tem aqui ó, uma tabela, certo? Para a gente alterar alguma coisa aqui na chavinha de Fenda, e se a gente quiser inserir um dado, para deixar um dado já para a gente poder testar, eu já vou fazer a inserção manual aqui de um dado do admin com nível 1, ok? Apply, finish, terminamos aqui. Ok. Teoricamente a parte de banco é isso, eu vou ficar voltando aqui no Workbench mais para fazer conferência, se eu apaguei, se eu editei e tudo mais, ok? E aí galera, então assim, abri aqui o Eclipse, vou criar um novo projeto, tá? Nosso projeto, ele vai se chamar prova, então File, New, Other. Aqui em Other nós vamos encontrar uma pastinha que se chama Web, dentro de Web Dynamic Web Project. A gente vai avançar. Vamos escolher aqui ó, o nome do nosso projeto, prova. A gente pode definir o nosso servidor de aplicação para rodar o nosso web service, que no caso a gente vai usar o Tomcat, que já está instalado na máquina, que é aquele Tomcat que foi instalado junto do Champ, ok? Então para isso a gente vai clicar aqui, né, New Runtime, vamos escolher a versão do Apache, tá vendo? Tem várias opções. A gente vai pegar o Apache Tomcat 7, que é o que acompanha o Champ que a gente instalou nas máquinas. Nets. Aqui a gente vai passar o caminho, né, escolhendo aqui no browser. No nosso caso, dos laboratórios aí, está na unidade E também. Então a gente vai achar uma pasta que chama Champ. Dentro de Champ vai ter uma pasta que chama Tomcat. A gente vai dar um OK aqui, selecionando essa pasta. E terminamos aqui. A gente definiu o nosso servidor. Pronto, a gente dá um Finish. Nosso projeto vai ser construído aqui do lado. Beleza, aqui ó, prova. Primeira coisa que nós vamos fazer é colocar a biblioteca. Como a gente vai trabalhar com banco de dados MySQL, a gente precisa pôr uma biblioteca aqui para poder falar com esse banco, né, que é o nosso conector. Então vou clicar no projeto, no prova, botão direito, New Folder. A gente vai chamar a pastinha de lib. A pastinha está vazia. Vou pegar aqui na minha área de trabalho o meu conector, que vai ser fornecido para vocês. A gente vai colar ele aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Uma vez que ele está aqui, ele ainda não tem carinha de biblioteca, tá? Então a gente tem que clicar aqui no prova, botão direito, Java Build Path,
E a gente vai dar um add jar aqui em bibliotecas, add jar. A gente vai escolher o nosso projeto, pasta lib e selecionamos lá o nosso driver. Aplica e fecha. Agora ele modificou aqui para a biblioteca, então agora ele está legal para a gente poder usar. Então para a gente começar, a gente vai começar produzindo a nossa classe de conexão com o banco. Então a gente vai estabelecer uma conexão com o banco e testar. É importante. Então aqui dentro da pasta src, a gente vai clicar com o botão direito New e vamos criar uma classe normal do Java. O package eu vou chamar de banco, banco maiúsculo, e a gente vai chamar ela de conexão. Essa classe vai ser responsável por estabelecer uma conexão com o banco de dados. Para isso, a gente vai precisar de passar o endereço IP do nosso servidor. Então, static string IP. Vamos começar usando aquele 127.0.0.1. Se for necessário, a gente modifica depois para o IP que está na rede local aqui da máquina, quando a gente tiver com a aplicação Android rodando. Então, uma outra string vai ser a porta. Então, para estabelecer uma conexão nesse serviço, a gente precisa saber qual que é o IP e a porta. A porta é a 3307. Lembrando que a porta padrão é a 3306. Escrevi string errado. Só que aí a gente na escola aí fez essa implementação diferente. A gente vai ter o usuário, né, que a gente também criou. String usuário, que a gente também definiu na instalação do MySQL, que no caso é root. Então, se você estiver fazendo a sua casa aí para treino e o seu usuário for diferente, você vai passar ele aí com o valor da sua casa. Senha, mesma coisa, a gente definiu na instalação, então a gente usou root. E a gente vai passar o nome do banco que a gente está conectando, tá? Static string nome do banco, para ficar igual ao da aula. O nosso banco agora é o prova. Beleza. Munido dessas variáveis, a gente vai criar um método, tá? Que esse método a gente vai chamar ele de pega conexão, tá? Então é public connection. Ele vai retornar um objeto do tipo connection, tá? Então começa a escrever o connection, dá o Ctrl mais espaço para a gente fazer o import do connection certo. Veja ali que tem vários, tá? Eu estou usando sempre esse do java.sql, ok? Observe que ele fez um import aqui da biblioteca, tá? Se você não usar o Ctrl mais espaço, teria que escrever essa linha de comando. E agora eu vou botar o nome aqui, get conexão. Então, toda vez que a gente chamar esse método, a gente vai estar pegando uma conexão lá com o nosso banco de dados. Então eu vou criar aqui um lugar para pôr essa conexão. Então do tipo connection, Ctrl mais espaço. Vamos chamar ele de C. A variável C recebe null. Ela está vazia. No finalzinho de tudo aqui, a gente vai retornar ela, ok? Então, return C. O que a gente vai fazer dentro desse método aqui? A gente vai passar, né, uma conexão. A gente vai estabelecer uma conexão com o banco. A gente vai abrir uma conexão com o banco. Então, a primeira coisa, a gente vai usar aqui o class.forName. E aqui a gente vai passar o caminho do driver do MySQL, porque sem ele nossa aplicação até funciona aqui no web service. Então isso aqui é importante, tá? Verifica aí se não escreveu nada errado, tá? É JDBC driver e o driver é maiúsculo, ok? Ele vai estar pedindo o try catch.
Então a gente já para o mouse em cima do erro, espera abrir a janelinha, surround with try catch, beleza. Continuando aqui, a gente vai criar mais um comando, que é, a gente vai encher a variável C, né? C recebe driver, aí a gente quer esse cara aqui, ó, driver manager da JavaSQL, ponto get conexão. E aqui a gente vai passar a URL de conexão, tá? Essa URL, ela começa contendo o nome do banco de dados, né? Então é JDBC, Java Database Connect, dois pontos, MySQL, porque a gente está usando MySQL, dois pontos, //. Fechou aqui, próxima instrução seria o endereço IP. Então vou juntar com o conteúdo da variável IP, mais dois pontinhos, string, tá? E a porta, mais uma barra, né? Porque a gente vai passar agora o nome da base. Então, nome da base, nome do banco. Beleza? Feito isso, a gente quer um próximo atributo. Então a gente põe uma vírgula e agora ele quer qual que é o nome do usuário que vai se logar na base e por último a senha. Fechamos essa linha. Ele vai querer um novo try catch, porque pode gerar uma nova exceção aqui. Então vou fazer agora add surround with try catch. Então, a gente tem um try catch aqui pro for name e agora um pro driver manager. Esse comando aqui, então, esses dois aqui juntos serão responsáveis por fazer com que a gente consiga depois estabelecer a conexão com o banco e fazer transações com ele, salvar, apagar, deletar. A gente vai fazer uma aplicação CRUD. Beleza. Feito isso, vou dar uma salvadinha aqui. É importante que a gente tenha a condição de testar. Então, vou aconselhar vocês a sempre que desenvolver aqui alguma coisa, testa. Então, eu vou escrever aqui antes da última chave, né? Porque essa última chave é o fim da classe. Fim da classe. Essa classe chama conexão. Então, entre essa última chave e a penúltima, a gente vai criar o método main. Então, o método main é só você escrever main, apertar Ctrl mais espaço. Ele vai sugerir ali método main pra gente. A gente já criou aquele public stat void main string args. E agora eu vou criar um objeto aqui da minha própria classe que chama conexão. Vou chamar de objeto recebe new conexão. Feito isso, eu vou acessar o objeto dela, tá? E vou fazer objeto.getConexão. Feito isso, a gente já poderia verificar pelos logs que houve uma conexão com o banco. Para facilitar a vida, a gente pode pôr aqui um erro, né? Põe out e a gente escreve conexão ok. E se por acaso isso aqui falhar, a gente coloca out erro ao conectar-se ao banco. Só para a gente saber que está dando certo ou está falhando. Então, dou play. Nesse caso aqui ainda é Java Application. E a gente vai verificar aqui nos logs se deu certo. Então, ele está falando que no suite driver found for JDBC MyDQL. Tá? Então isso significa que eu escrevi errado. Então MySQL. Salvei. Apliquei. E ele estabeleceu a conexão com o meu banco e mandou mensagem de conexão ok. Ótimo, beleza, consegui já estabelecer a conexão com o meu banco de dados. Eu vou apagar essa linha
que ela já não é mais necessária, e também vou apagar o método main, que também não é necessário para o que a gente vai fazer, apenas para a gente testar é necessário, ok? Vou apagar esses comentários aqui para ficar mais compacto, tá? Depois eu dar um zoom para vocês no vídeo, esse pedaço do código. E é isso, a gente estabeleceu aqui a conexão com o banco, parte importante do nosso projeto, ok? Então, eu vou pegar agora e vou construir uma outra classe. Essa classe vai ser responsável por, literalmente, executar as tarefas do web service, junto com o banco de dados. Então eu vou clicar aqui em SRC de novo, New, e vou criar outra classe normal. Não vou pôr ela no pacote do banco. Vou colocá-la no pacote, vou chamar de CRUD, Create, Retrieve, Update, Delete. E a gente vai chamar ela aqui de CRUD usuário. Beleza, finish, tá bom. O que nós vamos fazer aqui dentro dessa classe? Aqui nós vamos definir tudo que vai acontecer com nossas operações de CRUD e tudo mais, né? Então a primeira coisa que eu pretendo fazer é testar aquele login e senha. Vou selecioná-lo e verificar se eu consigo me autenticar com ele. Então vou criar uma estrutura para eu fazer a autenticação do usuário lá no meu sistema. Galera, vamos lá. Criamos aqui uma classe chamada CRUD usuário, onde a gente vai fazer as operações básicas ali. E eu vou começar fazendo uma que vai selecionar os dados, tá? De acordo com usuário e senha. Se tiver certo, a gente retorna true. Se tiver errado, a gente retorna false, que vai ser utilizado na nossa tela de login. Primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma conexão, estabelecer uma conexão lá com aquela nossa classe, né, que nós criamos ali, da banco. Vou vir aqui e fazer conexão. Vou importar essa aí, ó, conexão banco, daqui do package banco. Vou chamar ela de C, new, conexão. Tudo mais espaço. Beleza. Vou criar um método, public. Aí o que o meu método retorna, tá? Ele vai retornar, galera, uma resposta se foi true ou se foi false. Então vai ser do tipo boolean. O método vai chamar testa usuário senha. Para isso funcionar, a gente precisa de passar parâmetro. Pô, escrevi errado. A gente vai precisar de passar uma string contendo um usuário primeiro, usuário, vírgula, uma outra string contendo uma senha. Então, munido desses dois parâmetros aí, a gente vai poder falar se o cara existe ou não lá na base de dados. Para a gente fazer a coisa acontecer, eu vou precisar de criar uma variável do tipo boolean, resposta, que ela vai começar valendo false. Eu vou precisar também de uma variável do tipo resultSet. Result, Ctrl mais espaço, e quero essa ali do java.sql, e vou chamar esse cara aqui de dados. Então ele vai ser responsável por receber os dados que eu selecionar na base de dados. E por último, return resposta. Vou fazer assim só para não ficar com erro, tá? Ficar melhor para vocês enxergarem depois aí no vídeo. Beleza, eu criei essas duas. Eu vou criar agora uma string que vai conter a URL de conexão SQL. Então ela vai ser select asterisco from usuários
nome da nossa tabela. Seleciona tudo da tabela usuários, where, onde o usuário, ou seja, igual, que eu substituí depois por essa interrogação, and, senha, o valor que tiver nessa outra interrogação, que vai ser respectivamente usuário e senha. Feito isso aqui, a gente vai montar o prepare statement. Então, prepare. Veja que tem dois, galera. Eu quero esse aqui, ó, do java.sql. Vamos o tempo todo usar do mesmo pacote. Prepare statement, a gente vai chamar de STMT. STMT recebe C, esse C aqui, ó. Então, C.getConexão, que é a classe que a gente criou lá. Ponto prepare statement. Esse prepare statement ele pede uma SQL como parâmetro, só para a gente não ter que escrever tudo isso aqui dentro, a gente separou. Então a gente pegou essa SQL e botou aqui dentro. Assim que a gente monta essa linha, ele pede para a gente fazer um try catch. Então, para o mouse sobre, aqui, ele surround with try catch, beleza. Na sequência aqui agora a gente vai fazer a substituição dessas interrogações por esses valores. Então a gente vai fazer assim, stmt.setString. O primeiro parâmetro será substituído por usuário. stmt.setString. O segundo parâmetro será substituído por senha. Então, o primeiro aqui é usuário, o segundo aqui é a senha. Vamos pegar o resultado disso daí, desse select, e vamos guardar dentro dos dados. Dados recebe stmt.execute carry. stmt .execute stmt.close. Beleza. Se a gente chegou até aqui, nossa variável dados possui uma linha ou nenhuma linha, né? Então, se ele tem pelo menos uma linha, é porque este usuário que a gente passou e essa senha, elas existem em uma mesma linha, ok? Então eu vou fazer assim, se dados.nets. O nets serve para a gente ir para a próxima linha, porque o cursor ele vem olhando para o cabeçalho. Então, ou seja, se eu conseguir dar um nets, significa que eu achei uma linha de dados. Se eu não conseguir dar um nets, eu não achei. Então return true. Else. Então, se eu não conseguir dar um nets, então eu return false. Aí nesse caso a gente nem precisaria da resposta, né? Ou a gente pode pôr return resposta, que recebe true, e return, só para a gente usar, resposta, que recebe false. Beleza, então a gente faz o select, baseado nesses dois parâmetros, formados aqui em cima. Se eu trouxe pelo menos uma linha, porque existe, então eu dou um return true. Se não, eu dou um return false para quem perguntar ali. A gente já pode testar, né? Daí eu tiro essa resposta aqui agora, dá erro, ok? Como vai ter ele não gostou, ele quer o return aqui, então vou deixar return resposta. E aí a gente vem aqui e tira o return daqui. É só falar que o resposta vai receber true ou false, e depois ele injeta ele para fora aqui. Eu não vou tratar mensagens de erro aqui, a gente vai tratar isso só lá na aplicação. Mas eu vou fazer um teste para verificar se esse método funciona. Então, vai fazendo, vai salvando.
Não se esqueça de salvar. A gente tinha aqui a nossa mensagem de conexão ok. Vou fazer outro método main aqui. Main. Ops. Main com M minúsculo, tá? Senão ele não vai entender. Ctrl mais espaço. E o que eu vou fazer? Eu vou criar um objeto agora dessa classe. CRUD usuário. Objeto. Recebe new CRUD usuário. E aí eu venho objeto. Vou fazer um if no meu objeto. Objeto ponto teste do usuário e senha. Vou passar o que funciona, que é o admin que a gente criou no ato ali da criação do banco. Então se isso aqui der true, aí eu vou escrever sout bem-vindo. Estou levando ainda em consideração o nível, tá? A gente vai trabalhar isso mais para frente. Sout, se a resposta for false, login ou senha inválido. Então, beleza. Se eu rodar, admin existe aqui no nosso banco de dados. Ó, atualizei, admin nível 1. Então, salvei, deu play. Tem que aparecer para mim aqui, bem-vindo. Se eu tentar logar com o usuário admin com senha 123, que não existe, salvar, play, ele tem que dar para mim login ou senha inválido. Beleza, então essa parte aqui de testar o login e senha já está legal. Então, vou precisar do método main? Agora não, então eu apago. Se vocês preferirem, vão comentando assim, ó, fim da classe CRUD usuário. Opa. Porque essa classe vai ter mais métodos, tá? Ok. Esse aqui é um dos métodos, esse é o método de select, mas vai ter um método para inserir dados. Como é que eu vou fazer para jogar dados, criar um novo usuário lá no meu sistema? Então eu vou fazer assim, public, de novo eu vou devolver uma resposta do tipo se deu certo ou não. Então boolean novo minúsculo usuário, abre e fecha parêntese. E para você adicionar um novo usuário, você tem que me dar 3 parâmetros. Uma string chamada usuário. Eu não preciso do ID, o ID auto-increment. Então a gente não precisa. Uma string chamada senha. E um inteiro chamado nível. Esse é o nível de acesso dele lá. Beleza, vamos preparar aqui. Boolean resposta recebe false. Só para não ficar erro, então eu venho aqui no finalzinho, return resposta. Aí, não tem o erro, eu vou preparar aqui já de cara a string SQL para fazer esse insert. Então, vamos montar uma linha de insert no nosso banco de dados. Então, string SQL vai ser insert into nome da tabela, usuários. E aqui a gente vai passar os atributos que a gente vai inserir. A gente não vai inserir todos, porque o ID usuário é auto-increment. Então a gente vai inserir o usuário, vírgula, a senha e o nível. Values. Quais valores? Uma interrogação, uma interrogação, outra interrogação, outra interrogação. Então serão passados 3 parâmetros. Este e este. Beleza, a historinha agora se repete. Prepared statement stmt recebe c.getConexão.preparedStatement deixa SQL.
vai pedir o try catch. Aí a gente vai trabalhar ele aqui. A gente vai preparar primeiro as interrogações. Então, stmt.setString. A primeira interrogação será substituída por o usuário. stmt.setString. A interrogação de número 2 será substituída por senha. stmt.setInt. A interrogação número 3 será substituída por nível. Então, esses três dados serão armazenados na base de dados. Então, stmt.execute. Se deu certo, stmt.close. E aí a gente vai fazer assim. Se a gente chegou aqui, resposta recebe true. E se por acaso falhou em algum momento desses aqui, houve um erro, por algum motivo eu não fui capaz de executar algo ali, a gente vai fazer que o resposta receba false. Então a gente devolve um true se a gente conseguiu chegar até aqui, ou um false se por acaso alguma coisa falhou e a gente precisou entrar aqui no try catch. A gente não está lidando muito com todas as possibilidades de falha e tudo mais, mas é uma coisa, a gente está fazendo um projeto simples. Então, salvei, criei aqui um método de inserção de dados. Como eu vou fazer para saber se funciona? Só tem um dado, ó, atualizei. Então, eu vou vir aqui, vou escrever um método main de novo. E vou, de novo, criar um objeto, CRUD, usuário, objeto, recebe, new, CRUD do usuário. E aí, de novo, vou usar a ideia do if. Se objeto ponto novo usuário e vou passar aqui os parâmetros. Então a gente fez o if, né, para o objeto novo usuário. A gente vai passar aqui um novo usuário aqui que vai ser prova, uma senha que vai ser sei lá, 2 por Senai, e vou pôr um nível aqui 1, ou vou pôr um nível 0 para a gente diferir um do outro lá. Vou fazer aqui, se deu certo, pedindo um int aqui, eu passei uma string. Se deu certo, sout, e a gente escreve novo usuário cadastrado com sucesso. Se não deu certo, a gente testa sout, erro ao adicionar um novo usuário. Ocorreu um erro. Salvou. Estava aqui no login, vou fechar, tá? E vou compilar de novo para a gente ver se isso aqui funciona. Se der certo, tem que aparecer um prova Senai aqui, ok? Então, play, a mensagem, novo usuário cadastrado com sucesso. Então, se eu atualizar aqui, eu teria que ter prova Senai 0 na base de dados. Então, ou seja, a gente está caminhando bem, tá? Se algum erro tivesse ocorrido, sei lá, o banco tivesse down, alguma coisa do tipo, não conseguisse comitar essa transação, aí ele daria pra gente erro ao adicionar novo usuário, beleza? Nosso false. Então, de novo, para a gente poder fazer isso aí tudo espaçadinho, eu vou continuar aqui, ó. Criamos aqui o testa login, que vai ser o select, criamos um novo usuário que é o insert. Então a gente vai precisar em algum momento modificar esses dados. Então se o usuário desejar fazer uma alteração, então ele vai precisar fazer o que? Um update. Então a gente vai escrever
uma instrução, né, uma estrutura para a gente poder atualizar os dados se necessário. Public, eu vou continuar seguindo essa ideia do boolean, né, se deu certo true, se deu errado false. Editar usuário senha maiúsculo. Eu vou permitir, cara, nesse caso eu vou permitir que o cara altere o usuário, que ele altere a senha e o nível, tá? Diferente do que a gente fez em sala. Então, os parâmetros aqui são os mesmos, então a gente tem que passar uma string, os preguiçosos aí podem copiar lá de cima, usuário, vírgula, string senha, vírgula, int nível. Não usem acentos, tá? Vamos criar ali o boolean. Se vocês prestarem bastante atenção, vocês vão ver que é muito parecido uma coisa com a outra. Então, é fácil fazer, porque depois acaba ficando muito repetitivo. Só para tirar o erro ali eu vou pôr return resposta. Pronto. Agora a gente escreve aqui string SQL recebe, e a gente escreve uma string de update. Update. A gente vai atualizar a tabela chamada usuários, certo? E a gente vai alterar os campos. O usuário, que vai receber, a gente vai nessa interrogação, vírgula, a gente vai fazer o update também do campo senha, que vai receber o que estiver nessa interrogação, e nós vamos também fazer o update do nível, se necessário, que vai receber o que estiver nesta interrogação. Só que nesse caso, a gente precisa de saber qual linha, se a gente vai atualizar todas. Então, vou ter que fazer where id usuário for igual a essa outra interrogação. Ah, mas e essa interrogação? A gente vai ter que passar ela aqui. Então, vírgula id int id usuário será mais um parâmetro. Então, esse aqui eu jogo aqui, esse aqui, este aqui e este valor aqui. Então, para fazer o update, tem que me passar também o ID, né, para que eu possa saber qual linha exatamente eu vou implementar a mudança. Feito isso, a gente faz o prepare statement. Prepare statement, stmt, para ficar tudo igualzinho, facinho. c.get conexão .prepare statement SQL, ponto e vírgula, e aí para o mausinho, tracket. Joia. Agora vamos lá. Vamos encher ali as interrogações, stmt.setString, porque é string o parâmetro. Primeiro parâmetro, usuário. stmt.setString de novo. O segundo parâmetro é a senha. stmt.setInt, terceiro parâmetro é o nível, e stmt.setInt de novo, que é um parâmetro inteiro de novo. Quarto parâmetro é id do usuário passado como parâmetro. Beleza, o que a gente faz? stmt.executa, né? Manda fazer isso lá no banco, tentar commitar. Se commitou, a gente fecha a conexão quando ficar aberta, e a gente resposta recebe true. A gente devolve true na resposta porque, poxa, eu consegui fazer o desejado update. Se não, resposta recebe false. Ou seja, se eu entrei no catch, não deu certo, eu tentei fazer isso, não deu certo, eu caio aqui no catch, devolvo um false que sairá aqui no return. Beleza, nosso método de update está legal.
Mas como é que eu sei se funciona? Eu tenho que testar. Então, main, Ctrl mais espaço, crio o método main. Poderia ter deixado ele aí, mas se a gente estiver fazendo isso separadamente, se alguém quiser fazer isso com um pedaço e tal, para ficar claro como é que testa cada um, para não embolar. Então, eu vou criar o objeto de novo, né? CRUD, usuário. Estou chamando de objeto, posso chamar de qualquer coisa. Ó, recebe new CRUD, usuário. E eu vou fazer de novo teoria de if. If se ó ponto edita usuário, e aí eu vou editar. O cara que chama prova, ele vai chamar fácil. Prova nossa é fácil. Senha vai ser Fieng. O nível que estava 0, ele vai a 1. Opa, errado. 1. E o ID, cara, é o 2. Tá? 2. Conferindo aqui, ó, se você atualizar, o ID gerado automaticamente pelo autoincremento foi 2. Então, se eu conseguir trocar, a gente vai ter que visualizar isso lá. Sout, só para ter uma correspondência visual aqui também no programa, sei lá, dados atualizados com sucesso ou erro, else, sout, erro ao atualizar os dados. Beleza, limpei esse último aqui, play. Dados atualizados com sucesso. Como é que eu sei que deu certo? Só vim cá, atualizar e olha lá, ó. Funcionou. Situação que daria falha. A gente falou que eu não posso ter dois usuários com o mesmo nome, né? Então é a unique. Então eu sei que eu tenho um admin. Então se eu tentar fazer um update da linha 2 para admin, ele tem que falhar. Então, pá, salvei, comitei. Deve vir um erro maior. Duplicate entry admin for key. Usuário e unique. Então a gente tinha definido, a mensagem veio aqui de erro para a gente. Então a gente não pôde fazer essa implementação. Veja que não modificou, porque ocorreu lá uma quebra de regra que a gente havia imposto. Apaguei de novo o método main para ficar tudo separadinho. Nessa altura do campeonato eu tenho o select, eu tenho o insert, eu tenho o update, e para a gente fechar o CRUD, né, a gente tem que fazer a deleção dos dados. Isso é bem fácil, né? Então vamos lá, public, criando outro método, a gente vai devolver boolean, seguindo o padrão, remove usuário senha, ficar tudo parecidinho. Eu fico louco com esses nomes. Beleza? Abri e fechei aqui o método. Acho que está antes aqui da chave que fecha a classe. A gente vai fazer aquela parada lá, né? A gente vai devolver um boolean resposta que vai receber de cara false. E ele será retornado. Returne resposta. Primeira coisa que a gente faz. A primeira coisa que a gente faz é criar a string SQL. Então, string SQL recebe o comandito lá de delete. É um comando fácil, né? Pequeno, por sinal, né? A gente vai fazer delete from usuários. Se eu fizer delete from usuários, eu vou apagar tudo. Então eu não posso apagar tudo, eu preciso apagar especificamente um registro. Não é essa a ideia? Então eu tenho que também passar o campo em si, que vai ser removido. Então, where id o usuário for igual ao meu interrogação. Então significa que eu preciso de parâmetro.
Então, aí, o parâmetro vai ser o int id usuário. O valor que for passado aqui será utilizado aqui para a gente saber qual linha a gente vai apagar. Então, prepared statement stmt recebe c.get conexão prepared statement passando aquela SQL acima. Try catch. A gente vai fazer stmt.set string. A gente só tem um parâmetro. Opa, não é string, é inteiro. Set int. E o primeiro parâmetro aqui é o 1. E vai ser o id, o usuário, passado como parâmetro. A gente vai fazer stmt.execute. Igualzinho, stmt, se deu certo, a gente fecha a conexão e resposta recebe true, ou seja, consegui apagar o cara. Se não, a gente tenta fazer, não deu certo, cai no catch, resposta recebe false. Então, show de bola. O delete também é bem fácil. No caso aqui eu vou apagar nossa linha 2 para testar. Eu montei o métodozinho, vou criar o main de novo. Main, método main. Então eu vou criar o objeto do CRUD usuário, chama de C agora, recebe new CRUD usuários. If c.remove usuário, vou passar o ID número 2. Um parâmetro, situação não verdade, se for verdade, sout, usuário removido com sucesso, se não, sout mais rápido, erro ao remover este usuário. Vamos lá. Salvei. Comitei. Vamos ver a mensagem. Usuário removido com sucesso. Simples. Vem aqui no banco. Verifica se deu certo. Deu certo. Fechou. Terminamos aqui a primeira parte do nosso projeto. Posso apagar aqui o método. Então a gente já consegue fazer as 4 operações básicas, né, do banco ali. A gente deleta, a gente atualiza, a gente insere e a gente seleciona os dados do banco. Tá? No nosso caso, nosso select não é um select full, mas sim um select específico, mas está valendo para o projeto. Agora a gente só precisa transformar isso tudo aqui num web service, para que a gente possa consumi-lo pela rede. Tá? Então, agora a gente vai criar objetos o que consuma esses métodos aqui e devolvam de novo true, false, dentro de uma única classe para ficar mais organizado, tá? Que a gente vai chamar ela de web service, tá? Até daria para gerar já direto desse próprio método aqui, daria certo. Vou fazer, tá? Se você clicar aí e mandar fazer o web service daqui, fica legal, mas eu acho que vai ficar mais organizado se eu criar uma nova classe só para isso, tá? Então vou criar aqui o pacote web service, finish. Quando ele dá essa desorganizada, se você clicar aqui no source, apertar F5, beleza. O que eu vou fazer, galera? Eu vou criar um objeto, pode ser um só. Eu vou criar um objeto da classe CRUD. Então, CRUD, usuário, vou chamar ela de CRUD, vou fazer as operações CRUD, new, CRUD usuário. Beleza, tendo o objeto, eu vou construir novos métodos que vão consumir aqueles métodos ali. Então, public, a gente vai devolver um boolean. Esse boolean vai ser eu vou usar os mesmos nomes daquela classe.
Então eu vou olhar aqui, o primeiro é o testa usuário senha. Então, testa usuário senha. Uma outra coisa muito importante, galera, que a gente tem que guardar, é que a gente vai usar esse nome de package lá, na hora de consumir lá no Android, e a gente precisa passar esse nome aqui, tá? Então esse nome poderia ter sido feito com um nome diferente deste. O nome que na verdade a gente quer via web service é este, tá? Então eu vou pôr igual só para facilitar a nossa vida. Lá na sala a gente acabou trabalhando com valores diferentes aí, porque tem amnésia, né? Então vamos lá. A gente vai precisar de string, testa, a gente vai precisar de senha, não, é usuário, vírgula, string, senha. Minúsculo, tipo, senha. Beleza. Aí a gente vai ter boolean, resposta, recebe false, e a gente vai return resposta. Beleza, agora a gente precisa pegar e encher a nossa resposta com a resposta que vier lá do nosso servidor. Então, resposta recebe CRUD, nosso objetão ali, tá? CRUD, ponto, teste do usuário, senha. Eu estou acessando desse objeto, tá? Estou testando esse método aqui, então estou testando esse método aqui. E aí eu passo dois parâmetros, usuário e senha. Pronto. Ele já até inteligentemente já sacou que são esses aqui. Então esse é o nosso primeiro método. Nosso segundo método, public, boolean. Daí agora o próximo é o de novo usuário. Então, novo usuário. E para fazer um novo usuário a gente tem que passar uma string usuário, vírgula, outra string senha, vírgula, um int nível, tá? Lembrando que o ID é autoincremento. Boolean, resposta, que é o que a gente vai devolver lá pro web service, que a gente vai testar já com o SOAP UI, ok? Return resposta. Só para tirar o erro. E a gente faz resposta, recebe padrão, tá, galera? Facinho, ó, CRUD, ponto novo, usuário, e aí a gente vai passar os parâmetros ali, né? Agora uma assinatura, fica valor sempre fixo. Show de bola. Segundo método, poderia fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, apenas fazer pequenas modificações, mas vamos lá. Boolean. O próximo deve ser editar. Ah, cara, é novo usuário. Vou conferir. Novo usuário. E o resto eu pus tudo usuário e senha, né? Usuário, senha, remove, usuário e senha. Então, vamos arrumar esse. Novo usuário, senha, tá? Lá no CRUD. Então, a gente vai fazer novo usuário, senha, aqui e aqui também. Consertem aí, por favor. Show de bola. Então, edita usuário, senha. E para editar a gente fez agora uma edição completa. O cara pode editar tudo, então tem que passar aquelas assinaturas ali. String, usuário, vírgula, string, senha, vírgula, int nível. Boolean, resposta, recebe false de cara e return resposta. E isso muda essa linha. Então, se resposta receber true ou false, será alterado pelo método original. Então, CRUD.editar usuário senha, e a gente passa em substituição aqueles caras ali. Opa, show de bola. Ó. Tinha esquecido de passar aqui nível. Então, vírgula, int, id, usuário. Nível não, perdão. Tinha esquecido de passar o id. Não tem como alterar uma linha sem saber qual linha. Então, alteraria todas. E por último, para a gente fechar o nosso web service, CRUD, boolean, tá? A gente vai fazer o remove usuário senha. E a gente vai precisar passar um int
ID do usuário. E a historinha se repete. Boolean resposta recebe false, return resposta. E aí no meio a gente verifica se vai ser true ou false. Resposta recebe CRUD, CRUD ponto remove usuário, passando aquele ID ali. Pronto. Criamos aqui 4 assinaturas só para ficar mais organizadinho, tá? 4 métodozinhos que vão consumir o CRUD usuário. Salvei. Não deveria ter erro, não temos. Agora eu preciso construir o web service. Literalmente construir o web service. Então, ó, agora a gente vai criar o web service. Galera, a gente clica aqui no web service, tá? Botão direito na classe web service, new other. E a gente vai clicar aqui, ó, numa pastinha que chama web service. Dentro de web service tem web service. Selecionei o web service, Nets. Deixo desse jeito que está aqui, ó. Não vou fazer um cliente e também não vou fazer a última opção aqui, que é o teste. Vou só até eu startar o servidor. Nets, padrão. Ele falou que vai criar 4 métodos para o web service, sim. Nets. Agora ele vai pedir para ligar o servidor. Então, se o nosso servidor tiver tudo belezinha, ele vai aparecer aqui started. Então, Start Server, é importante ele estar start, tá? E se por acaso você fizer alguma mudança, alguma modificação aqui no código, você tem que clicar nele, botão direito e dar um restart. E com ele startado, a gente poderá usar o swap UI para testar, senão a gente vai ter problema. Ó. Tá vendo aqui, ó? Vai aparecer aqui as informações do nosso servidor, tá? Tá carregando. Tomcat, e a gente precisa que ele apareça ali pra gente start. Started. Olha lá, galera, o server apareceu aqui, ó, start, que é o que eu criei por último, tá? Nets. Ele pede pra gente criar aqui o UDDI, mas a gente não está criando, tá? Então a gente está só fazer o finish. Pronto. Se a gente clicar em server, o server está ok. Né? E aqui, acho que no console tem todas as informações lá da abertura, e que porta, que o web service está rodando e tudo mais. Beleza. Feito isso, galera, a gente está quase fechando a primeira parte. O ideal é que você teste, por mais que você tenha feito o teste aqui do Java, quando você vai testar o web service, pode ser que alguma coisa não funcione. Então, a gente vai fazer um teste completo. Então, agora eu vou fazer o quê? Salvei, está tudo certo. Eu vou abrir o programa que chama SOAP-UI e vou consumir meu web service. Como é que eu faço para consumir meu web service? Abre o programa SOAP-UI. Aqui em Web Content, dentro do teu projeto prova, ó, ele vai ter criado uma última pasta aqui chamada WSDL e ele vai ter criado toda a estrutura do XML do seu web service SOAP que a gente está criando. Então você vê aqui bem no final do arquivo, ele tem uma URL. Ele tem uma URL e essa URL é o caminho para o seu web service. Então a gente vai copiar ela. Lembrando que se a gente quisesse pôr o IP do nosso computador, a gente poderia colocar aqui 127, ou localhost são equivalentes, ou o número IP, que se for necessário daqui a pouco eu vou mostrar como que a gente faz para obter o número do nosso IP de rede local usando o ipconfig, ok? Vamos lá, SOAP-UI aqui, ó, abrindo. Então, abriu o SOAP-UI. Eu clico em SOAP, porque a gente não está usando REST, a gente está usando SOAP. Clico aqui, ó, em Initial WSDL, colo o meu caminho. Só que aqui na frente eu tenho que colocar interrogação WSDL. Tá? Dou OK. E ele vai tentar se conectar no meu computador. Estou fazendo uma conexão local. Então, ele deu certo, apareceu os métodos aqui. Então a gente pode consumir esses métodos, ó. Clica no maisinho, request,
Eu sei que eu só tenho usuário admin por enquanto, então eu vou admin, vou pôr A e vou rodar. A false. Se eu falar que eu vou logar de admin, sem espaço aqui, admin, play, true. Beleza, esse método está funcionando. Vamos novo usuário. O usuário vai ser o prova de novo, prova 2. A senha vai ser 2, o nível vai ser 3. True, comitou. Como é que eu sei que deu certo? Dá refresh. Tá aqui, vou apagar ele. Veja que o ID mudou, tá, galera? O ID 3. Então eu vou vir aqui no remove, no edita primeiro. Vou editar o 3. Então, ID, o usuário vai ser agora Fieng. Senha 3. Nível 4, 3, 4. Ixi, vai ser 4. E o ID que eu vou alterar é o da linha 3. Play. Comitou. Venho cá. Ops, atualizo. Show de bola. Funciona perfeitamente. Só falta eu apagar. Então venho cá no meu métodozinho e consumo ele também. O ID do usuário 3. True. Tem que ter apagado. Show de bola, galera. Nesse ponto aqui, a gente já terminou a parte do nosso web service. Tá? A gente já criou a estrutura de conexão para tudo isso funcionar. Tá? Outro detalhe importante, se você estiver fazendo em casa, alguém assistindo o vídeo aí querendo fazer, o driver. Tá? Esse mesmo driver aqui que eu joguei lá na pasta, é necessário que ele esteja na biblioteca do Tomcat. Então, meu Tomcat está instalado aqui em Champ Tomcat. Ele tem uma pasta lib. É necessário que você jogue o seu drive aqui, galera. Se não tiver, não vai funcionar, tá? Lá da escola acho que a gente já fez. Beleza, galera, a gente finalizou a primeira parte. A gente vai partir para a segunda parte aqui agora. Vou dar uma pausa e começar outro vídeo.